Olá alunos, aqui é o professor Rodrigo do canal Rodrimelo Física e Química. A aula de hoje é sobre a correção dos exercícios de isótopos, isóbaros e isótonos. Vamos lá então para a correção da lista de exercícios. Lembrando então do conceito de isótopos, que são os átomos que têm o mesmo número atômico. O isóbaro são os átomos que têm o mesmo número de massa. E os isótonos são os átomos que têm o mesmo número de nêutrons. Então nós temos no exercício 1, para identificar entre os isótopos, isóbaros e isótonos entre si dos elementos C, F, A, G, H, B e E. Lembra que em cima está o número de massa e embaixo está o número atômico. Então aqui primeiramente nós observamos que o elemento A tem número atômico 25 e o elemento E tem número atômico 25. Esses dois elementos são considerados isótopos. E o elemento C tem número de massa 45, o elemento A tem número de massa 45. Eles são considerados isóbaros. E para identificar quem são os isótonos, nós temos que fazer a subtração do número de massa pelo número atômico, o número de cima menos de baixo, para todas as letras. Fazendo de todos, nós verificamos que o elemento C, que tem 45 menos 15, 30 nêutrons, o elemento H, 42 menos 12, 30 nêutrons, e o elemento B, 46 menos 16, 30 nêutrons, por os três terem 30 nêutrons, igual, eles são chamados de isótonos entre si. Então aqui está a resposta da número 1. Aqui na questão 2, nós temos os elementos X, Y, Z, W e T e quer saber quem é isótopo entre si. Se você observar bem, o X tem número atômico 26 e o Z tem número atômico 26, enquanto que o Y tem número atômico 24 e o T tem número atômico 24. Nesse caso, são isótopos os elementos X e Z, Y e T, o que nos dá aqui a letra A como a opção correta. Aqui na questão 3, nós temos os elementos X, Y e R com seu número atômico e seu número de massa. Na letra A, X e R são isóbaros. X tem número atômico 19 e número de massa 40. R tem número atômico 19 e número de massa 39. Não são isóbaros. X e R são isótopos? Sim, porque X tem número atômico 19 e o R tem número atômico 19. Então, X e R são isótopos. X e R são isótonos? Não. X e Y pertencem ao mesmo elemento químico? Não, porque tem número atômico diferente. E X e Y deveriam estar representados pelo mesmo símbolo? Não, eles têm números atômicos diferentes. Então, a correta é a letra B. Aqui na questão 4 fala do lixo atômico, é um material radioativo da usina nuclear, composto por dois elementos químicos, o urânio e o tório. Ele quer saber quem é o par de isóbaro. Lembra, o isóbaro tem que ter o número de massa, o número de cima igual entre os elementos que são considerados isóbaros. Então vamos ver quem tem o mesmo número de massa em cima. Em cima nós temos 238, 234, 230, 234. Então nesse caso o urânio 234, que é o item 2, e o tório 234, que é o item 4. O 2 e o 4 é a alternativa correta, por isso é a letra D. Aqui na questão 5, nós temos o elemento A, que ele é considerado o A, 35 em cima, 17 embaixo, porém ele é negativo, então ele é um ânion, ele é negativo. E o elemento B, 39 em cima, 19 embaixo, e ele é positivo. Pergunta na letra A se eles são isótopos. 17 e 19, eles não são isótopos. Se quer saber se eles são isóbaros, você olha em cima 35 e 39, eles não são isóbaros. Na letra C, eles são isótonos. Se eu diminuir 35 do 17 e o 39 do 19, não dá o mesmo número de nêutrons. Eles não são isótonos. E na letra B, D, eles são isoeletrônicos. O que é isso? Tem que ter o mesmo número de elétrons. Quantos elétrons tem o A? O A teria 17 elétrons. Porém, quando ele é negativo, ele ganha 1, ficando com 18 elétrons. O B teria 19 elétrons.
Como ele é positivo, ele perde 1, ele fica com 18 elétrons. Por isso, eles são chamados de isoeletrônicos. Eles têm a mesma quantidade de elétrons e a alternativa correta é a letra D. Aqui na questão 6, você tem que analisar cada um dos elementos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, identificando que o elemento 2, 4 e 6 são isótopos, têm o mesmo número atômico. O elemento 1, 3 e 7 são isóbaros, têm o mesmo número de massa. E o elemento 5 e 7 são isótonos, por ter o mesmo número de nêutron. Nisso, a alternativa correta dá a alternativa B, onde o elemento 3 e 7 são isóbaros e o 5 e o 7 são isótonos. Na questão 7, queremos saber qual é a alternativa correta, onde os cientistas estão utilizando um conceito que diz que se usam elementos de mesmo número atômico e diferente número de massa. O conceito que fala disso são os conceitos dos isótopos. Por isso, a alternativa correta é a C. Aqui na questão 8, quer saber entre esses elementos AR, K e C, o que eles são. Se vocês observarem aqui, embaixo o número atômico é diferente, então eles não são isótopos. Porém, em cima o número de massa é igual, logo eles são considerados entre si elementos isóbaros. Por isso a letra C é a correta. Então, para a gente responder aqui a questão 9, nós temos que ir fazendo um esquema no caderno, anotando as informações que são dadas. Nós temos 3 elementos, o elemento X, o elemento Y e o elemento Z. O átomo X tem número atômico 60, então nós vamos colocar 60, que é o número atômico que vai embaixo no X, e número de massa 170, que vai na parte de cima no elemento X. O átomo Z tem 82 nêutrons, então nós vamos colocar aqui embaixo uma informação que o número de nêutrons dele é 82. O átomo Z tem 82 nêutrons, sendo isótopo do X. Quer dizer, então, que o elemento X e Z são isótopos. Isso me diz que o número atômico do Z também vai ser 60 por ser isótopo. O átomo Y é isóbaro de Z. Quer dizer, então, que o número que vai ter aqui em cima no Z vai ser o mesmo número que vai ter aqui em cima no Y, porque eles são isóbaros. Então, nós vamos resolver primeiro qual o número que tem em cima aqui no Z. Para resolver isso, a gente sabe da seguinte equação, que o A é o Z mais o N. Como a gente sabe que o Z agora é 60 e o N dele é 82, nós vamos estar descobrindo qual o número de massa do elemento Z. E nesse caso aqui, encontrei 142 como número de massa do elemento Z. Vou repetir a leitura aqui. O átomo Y ele é isóbaro do Z. Então agora eu sei que o Z tem 142 nêutrons. Nesse caso, o Y também terá 142 de número atômico. Não é nêutrons, é número atômico. Número de massa. Vamos lá, repetindo. O átomo Y é isóbaro de Z. Como o Z tem 142 de número de massa, o Y também tem 142 de número de massa. O átomo Y é isóbaro do Z e isótono do X. Então, o que o Y é do X? Isótono. E por ser isótono, o número de nêutrons do elemento X será o mesmo número de nêutrons do elemento Y. Então, nós vamos resolver aqui o número de nêutrons fazendo os 170 menos os 60 e vamos descobrir aqui quantos nêutrons ele tem. Fazendo a continha, ele tem 110 nêutrons. Se o elemento X tem 110 nêutrons, o elemento Y também vai ter 110 nêutrons. Qual o número de elétrons do Y? Então eu vou ter que descobrir primeiro qual é o número atômico que ele tem. O número atômico é o Z, e o Z é o A menos o N. Então nós vamos fazer aqui que o Z, fazendo com uma outra cor, é o A 142
menos o N dele, que é 110. Vou diminuir aqui 142 de 110 e nos dá 32. Então, o elemento Y ele vai ter agora um número atômico de 32. E ele vai estar aqui no cantinho, 142, 32. Só que ele quer saber qual o número de elétrons de Y quando ele virar um cátion. E um cátion é quando ele fica positivo. Bivalente é quando fica positivo 2. Quantos elétrons ele teria normalmente? 32. Porém, positivo, ele perde elétrons. Então, nesse caso, a resposta diz que ele tem 30 elétrons como resposta final. Como é um exercício mais complexo, o ideal é vocês assistirem novamente a correção, parando parte a parte, mas tem que fazer esse esquema no caderno para poder entender quando ele é isótopo, quando ele é isóbaro ou quando ele é isótono, essa comparação entre esses elementos. Olha só aqui a questão 10. X é isótopo de Y e isótono de Z. O número de massa de X é quanto? Então, para isso, vamos colocar ali o X, o Y e o Z e os seus números para poder fazer essa relação. Vou ler de novo então. X é isótopo do Y. Quando é isótopo, X e Y, aqui embaixo, é igual para os dois. Logo no X, embaixo é 19. X é isótopo do Y. E isótono do Z. Isótono quer dizer então que o número de nêutron do X é o mesmo número de nêutron do Z. Qual é o número de nêutron do Z? 43, o de cima, menos o 18, que é o de baixo. Você faz aí a subtração. Sobrando então 25 de número de nêutrons. Se o número de nêutrons do Z é 25, o número de nêutrons do X também é 25. O exercício quer saber a massa do X e a massa é o A. E o A é você pegar o Z e somar com o N. Como eu sei que o Z é 19 e agora eu sei que o N é 25, você soma 19 mais 25, o que vai dar um número de massa de 44. Então o número de massa aqui é 44, a resposta é essa e você pode colocar o 44 aqui em cima também para finalizar. Semelhante ao outro, um pouco mais simples, mas revejam o vídeo na dúvida. Aqui na penúltima questão, o X é isóbaro do AU e isótopo do RB. Qual o número de nêutrons e elétrons do X? Ele dá uma informação já aqui. Então eu sei que o AU em cima é 197 e embaixo é 79, porque ele está dando o número atômico 79 do AU. O RB em cima é 85 e embaixo é 37, está dando essa informação também ali que é 37. O que o exercício está querendo saber? Então vamos lá. O X é isóbaro do AU. Isóbaro, o número de cima entre eles é igual. Então, aqui em cima no X é 197. E o X é isótopo do RB. Então, aqui embaixo no RB é 37 e no X também vai ser 37. Qual o número de nêutrons do X? O número de nêutrons é você fazer o 197 menos o 37. Fazendo a subtração, dá um valor de 165. Então, o número de nêutrons é 165. E o número de elétrons dele é o mesmo número atômico, é 37. A resposta dessa questão, então, é 165 e 37. E aqui na última questão, o átomo R é isótopo do XA, isótopo. O de baixo vai ser igual, então embaixo será 20. O átomo R é isótono do YA, um elemento fictício aqui, então o número de nêutrons, eu vou ter que fazer 41 menos 19, porque isótono é número de nêutron, então eu vou ter que fazer a subtração. Obtemos então que o número de nêutrons do elemento YA é 22. Logo, o número de nêutrons do R também é 22, porque eles são isótonos. Agora, ele quer saber qual o número de massa do elemento R. E o número de massa é você pegar o Z, que é 20 dele, mais o N, que é 22, e você vai encontrar a resposta 42 como número de massa do elemento R. Essa é a resposta certa. Ok? Chegamos ao final da correção de exercícios. Vou deixar também esse arquivo em PDF para vocês. Refaçam
o exercício, assistam a videoaula, façam os testes que foram pedidos para vocês. Dúvidas, entrem em contato com o professor. Um abraço, até as próximas aulas.